Sejam bem-vindos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como o nosso poder de pensamento, o nosso poder de sentir, maior ainda, porque só se fala em pensar. Você tem que pensar positivo, você tem que ser uma pessoa positiva. Racionalmente, isso é óbvio, aparentemente fácil, todo mundo fala sobre isso, mas uma coisa que você não ouve é você saber que você precisa sentir também, e isso é um grande desafio. Pensar é muito fácil, a questão é como você consegue conectar a sua emoção, o seu sentimento com esse pensamento, sendo que a sua realidade material naquele momento não é essa. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar um outro vídeo do Dr. Joe Dispenza, baseado nos conhecimentos dele, que é um neurocientista. Tem muitos vídeos, aí livros escritos falando sobre isso, sobre a importância de nós sentirmos que a conexão, tudo vai acontecer na nossa vida, nós vamos atrair as coisas boas, nós vamos atrair o que nós queremos a partir do nosso sentimento. Isso é muito importante, então vai ser bem bacana. Compartilhe esse vídeo aqui, tem muita gente precisando saber disso, deixe o seu like, faça o seu comentário, que esse vídeo, eu não estava bem a semana passada, estava meio triste, estava meio desanimada, quando eu ouvi, me deu um up, né? Me deu uma energia maior, poxa, eu comecei realmente a perceber que é um exercício muito difícil, não é fácil, nós mesmo diante de uma situação, mesmo sabendo, nós temos esse conhecimento já, né? Então, hoje, sabendo que depende do nosso pensamento, da forma que a gente olha a situação, mas de sentir, de conectar essa emoção. Aí está o grande desafio, né? Então, vamos lá, eu vou passar um trecho para vocês aqui. Ouçam só, olha só isso. Responder à tua energia. A questão é, estás disposto a deixar ir a pessoa que foste para te tornares na pessoa que nasceste para ser? Porque quando decides verdadeiramente, quando te comprometes com cada fibra do teu ser, o universo não tem outra escolha senão responder. O teu passado não é o teu destino. A tua mente é um universo, capaz de reescrever a história, dobrar o tempo e criar realidades que ainda não existem. Tudo o que precisas já está dentro de ti. O poder é teu. O tempo é agora. O teu corpo não controla a tua mente controla o teu corpo. A ciência já provou isto vezes sem conta. Quando o cérebro muda, o corpo segue-te. E a chave para a transformação é perceber que a tua biologia não é um plano fixo. É um reflexo dos teus pensamentos, das tuas emoções e da energia que irradias todos os dias. A maioria das pessoas vive inconscientemente, reagindo ao seu ambiente. Uma situação estressante desencadeia frustração. Um comentário negativo provoca insegurança. Um contratempo torna-se a prova de que o sucesso é impossível. É assim que a maioria das pessoas vive. Fica presa num ciclo em que o passado dita o futuro. O seu cérebro, concebido para evoluir, é utilizado como uma ferramenta para reproduzir velhos padrões, reforçando as mesmas emoções, as mesmas crenças, a mesma identidade. O Dr. Joe Dispenza ensina que o cérebro não é apenas um registro do passado, é um mapa do futuro. Mas a maioria das pessoas, sem saber, deixa que as suas experiências passadas moldem o que virá a seguir. A sua mente é uma máquina do tempo, mas em vez de a impulsionar para a frente, arrasta-a para trás, revivendo o ontem em vez de criar o amanhã. Então, o que acontece quando alguém deixa de ser um observador passivo da vida e começa a ser um criador ativo? Tudo muda, porque as emoções não são apenas sentimentos. Quando alguém vive com medo, com raiva, com falta, o seu corpo entra em modo de sobrevivência. Desvia o foco da criação e da expansão para o estresse e a autopreservação. Neste estado, é quase impossível crescer, curar ou transformar. É por isso que as pessoas ficam presas.
Tentam pensar numa nova vida enquanto o seu corpo está quimicamente ligado para permanecer o mesmo. Mas a verdadeira mudança não começa apenas com o pensamento. Começa com uma emoção elevada. O Dr. Joe Dispenza ensina que a transformação acontece quando uma intenção clara é combinada com uma emoção poderosa. Quando alguém não só prevê o futuro que deseja, mas sente a alegria, a gratidão e o entusiasmo de já o estar a viver, a sua biologia começa a mudar. O cérebro reconfigura-se, os genes são ativados, o corpo começa a preparar-se para uma nova realidade antes mesmo de ela chegar. Isto não é um pensamento positivo, isto é neurociência, e é aqui que entra o campo quântico. Muitas pessoas rejeitam o conceito de campo quântico como abstrato ou não científico, mas a física diz-nos o contrário. O campo quântico não é fantasia, é a própria base da realidade. É o campo invisível de energia e informação onde todos os futuros possíveis já existem, e está constantemente a responder a sinais. Mas aqui está. Então, olha só, hein? Voltando aqui, olha quanta informação. Então, eu, de repente, comecei a ouvir esse vídeo, depois vocês podem ouvir na íntegra. Quantas informações. Pensando que a biologia, a nossa biologia, ela responde diretamente às nossas emoções. Olha só que bacana. Tem um workshop que eu dei agora no dia 5 de abril, falando sobre isso. Tem vários estudos científicos, e como a biodecodagem, como a nova medicina germânica, que falam muito bem sobre isso. Como que o nosso pensamento ele gera uma emoção, através dessa emoção, se eu não consigo resolver um pensamento conflituoso, uma situação difícil, eu não consigo resolver no meu pensamento, né? Eu não consigo resolver na razão, e aí essa situação ela acaba gerando uma emoção conflituosa e eu não consigo lidar com isso. É aquela coisa, eu engulo a seco, eu deixo para lá e não deixo. Na verdade, é uma ilusão, a gente sabe hoje que é uma ilusão, e isso acaba gerando muitos pontos negativos, isso acaba gerando muitas situações, doenças físicas e mentais, principalmente o câncer. Aí, né? Então, acaba gerando determinado órgão do nosso organismo, acaba produzindo mais células do que o normal, células anômalas, e aí podendo gerar um câncer. Se aquela pessoa ela tem uma predisposição, ela tem um campo propício, então está se alimentando mal, já tem uma predisposição genética, sim, para desenvolver esse câncer. Então a gente está falando de câncer, pode ser qualquer outra enfermidade. E isso, a base disso são as nossas emoções. Olha que interessante. Então, a nossa biologia, ela responde, ela é o reflexo das nossas emoções, ela é o reflexo das nossas crenças, né? Começa com as crenças, o que eu penso, o que eu acredito, e esse pensamento, ele gera uma emoção. Então, isso é incrível, é interessantíssimo. Nós temos esse cuidado, temos essa autoobservação, porque geralmente nós funcionamos no automático. Nós sabemos, é bem o que ele diz aqui no vídeo, né? Nós sabemos bem o que nós queremos, qual é o nosso projeto, eu quero ser feliz, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu estou trabalhando para isso, mas as nossas emoções, na grande maioria das vezes, está no passado, ela está nos traumas do passado. Então, aquilo, eu quero uma coisa, eu acredito que eu quero uma coisa, né? Na verdade, e biologicamente, emocionalmente, eu quero outra. Então, existe esse conflito emocional entre a razão e a emoção. E aí fica essa luta, realmente, é uma luta, e nada acontece, né? Então, isso enfraquece, porque dentro de uma luta, dentro de uma guerra, então,
E detalhe, é uma guerra civil, né? É uma guerra de grupos do mesmo que estão, né, que têm as mesmas aspirações, que fazem parte de um mesmo grupo, de um mesmo local. São grupos que se dividiram dentro de nós. Então, vira essa confusão toda, e aí vem a doença, vem a enfermidade, que é um sinal de alerta. Opa, peraí, para aí, que tá mal, não tá legal. Você precisa arrumar, né? Você precisa ter atenção aqui para você, que não tá legal, que existe um conflito, que existe uma guerra dentro de você. Então, esse é o recado da doença. Quando nós estamos em guerra, que a nossa razão quer uma coisa e a nossa emoção quer outra. E aí dá isso, acontece isso. E muitas vezes o emocional ele acaba vivendo de momentos do passado, de situações que não foram resolvidas direito. Situações que eu não consegui entender, eu não consegui compreender, eu não consegui dar um significado para aquilo, porque está aí, ficou mal entendido, e não adianta, não adianta. Por mais que a gente tenta fugir, chega um momento na vida, pode passar anos, que a gente vai precisar rever. A evolução, o crescimento, a maturidade como ser humano, conforme o tempo vai passando, nós temos que acertar todas as nossas contas. Imagina exatamente isso, um débito financeiro. Não dá. Então, imagina que eu quero comprar uma casa financiada. Então, para eu conseguir eu ir no banco, conseguir um financiamento, eu preciso estar com as minhas contas todas regulares. Eu não posso ter nada, nem nada negativado no meu nome, eu não posso estar devendo em nada para eu conseguir atingir, para eu conseguir comprar, para eu conseguir esse dinheiro. Na nossa vida é a mesma coisa, para nós crescermos, para nós mudarmos, para nós evoluirmos, para nós nos sentirmos melhores, saudáveis, né? Então, irmos para outras etapas, nós precisamos estar bem, precisamos estar equilibrados emocionalmente, não ter nenhuma pendência emocional, porque essa pendência emocional que geram as doenças. Né? Então, isso, olha, é incrível. E a partir daí, a partir do momento que eu não tenho mais pendência, claro, não é por causa disso que a vida vai acontecendo, situações vão acontecendo, mas eu começo a olhar essas situações de uma forma diferente. Eu começo a avaliar essas situações de uma forma diferente. Quando eu vejo que eu não estou conseguindo avaliar, que eu não estou conseguindo lidar com a situação, eu vou buscar ajuda. Não tem problema nenhum, é saudável. Eu faço uma psicoterapia para eu me sentir bem, para eu entender aquilo e eu não carregar mais pendências. E aí, a partir daí, eu tenho essa consciência. Eu não preciso mais carregar pendências na minha vida. Então, isso é muito importante, isso já. E eu sinto, eu vou acompanhando, quando eu penso no futuro, quando eu almejo o futuro, eu já sinto esse futuro. Essa emoção já vai estar conectada, eu vou conseguir me conectar, eu vou estar livre, eu vou estar leve, eu não vou estar carregando mais nenhuma pendência. Eu vou ter a mente tranquila já para almejar esse futuro. Quando eu pensar como eu vou estar, eu vou ter mais facilidade para sentir. E isso não tem preço, isso é imprescindível para eu conseguir crescer, para eu conseguir atingir o que eu quero, para eu ter paz, para eu ter tranquilidade, para realmente eu estar no caminho, né, eu estar bem, estar leve e já ser feliz. Não é que eu vou ser feliz, eu já, quando eu chegar lá eu vou ser feliz. Eu já vou estar feliz só por causa disso, e aí eu vou atrair. E aí, no final, ele fala um pouco sobre a física quântica. Assistam o final, é muito interessante, porque é aí que está, né? Aí eu vou atrair a partir daí, a partir das minhas emoções. A minha energia vai mudar e eu vou começar a atrair essas situações, o que eu quero para a minha vida. E aí sim, né? Eu já vou estar feliz antes de acontecer. Então é incrível esse vídeo.
sabe, me despertou muita coisa que eu já sabia, eu já estudava a respeito disso, mas tem momentos que a gente precisa, é muito importante. Assistam, compartilhem, enviem para quem precisa saber disso. Beijo no coração de vocês e tamo junto.